Seja bem-vindo a mais um tutorial. Eu sou Hugo Hoffman, professor, doutor e pesquisador, epidemiologista e consultor em análise de dados. Bom, no tutorial de hoje nós vamos aprender a importar um banco de dados em planilha de Excel para dentro do AppInfo. Muito bem, em um vídeo anterior nós já ensinamos aqui no canal, apresentamos e ensinamos a instalação do software AppInfo. Esse software ele é gratuito e por isso nós teremos aqui no canal vários tutoriais sobre como usá-lo e fazer as análises de dados nele também. Bom, no tutorial de hoje eu quero ensinar para vocês então como que a gente faz para transportar essa planilha de Excel que vocês estão vendo aqui lá para dentro do AppInfo. Primeiro detalhe importante é que o AppInfo ele é um software que foi criado pelo CDC, lá dos Estados Unidos, o Centro de Controle de Doenças e Prevenção, e ele foi elaborado para avaliar indivíduos. Então, se você está realizando ou conduzindo um estudo ecológico, esse software não é ideal para você fazer suas análises, ok? Já te adianto aqui de antemão. Ele é ideal quando eu tenho um banco de dados semelhante a esse aqui, ó. Esse banco de dados que vocês estão vendo é um banco de dados do DataSUS, são dados secundários. Eu baixei dados do Sistema de Internação Hospitalar para o estado de Mato Grosso, todas as hospitalizações ocorridas pelo capítulo 9 da CID-10, que são doenças do aparelho circulatório. Essa pesquisa aqui, ela compreende os períodos de 2016 até 2019, muito bem. E aí eu tenho várias variáveis aqui. Eu tenho variáveis contínuas, então essa primeira variável aqui, dias de permanência, uma variável contínua, ela é uma variável numérica, eu tenho tempo de internação aqui, ok? E tenho variáveis categóricas também, como caráter da internação, onde são as opções eletiva, urgência e emergência. E assim sucessivamente. Muito bem, o que eu quero fazer? Eu quero analisar esses dados. Primeiro detalhe importante, então, é o AppInfo ele vai fazer a importação de vários formatos diferentes de banco de dados. Ele importa, além de bancos de dados em Excel, bancos de dados em outros formatos, mas aqui no banco de dados que nós estamos trabalhando, ele está numa planilha do Excel, ele está na extensão XLS, que é na extensão quando você salva o arquivo no formato de planilha de trabalho do Excel, que é 97/2003. Então esse aqui é o formato que nós estamos trabalhando aqui. E aí vamos levar esses dados para dentro do AppInfo. Como é que funciona então? Então eu vou abrir meu AppInfo aqui, vou fechar essa planilha. Não vou salvar as alterações. E vamos abrir o AppInfo. Bom, no AppInfo eu tenho dois módulos de análise de dados. Eu tenho o Visual Dashboard e o módulo Classic. Vou ensinar para vocês nesse mesmo tutorial como fazer a importação em cada um deles. Esse tutorial não vai ensinar como fazer análise de dados, apenas como importar esses dados da planilha para dentro do AppInfo. Vamos começar então com o módulo Visual Dashboard. Clicando nesse módulo, então, eu tenho a janela do Visual Dashboard. É uma forma de análise de dados que é única aqui do AppInfo. É uma tela, um dashboard muito legal, muito agradável. Geralmente pacotes estatísticos, eles têm uma cara meio feia, assim, assusta a pessoa, quem está começando principalmente, e o Visual Dashboard, ele vem para quebrar um pouco isso aí. Então aqui você vai, nessa área em branco, plotando suas análises, arrastando tabela de um lado para o outro, minimizando. Então ele tem um visual muito agradável, isso torna bastante amigável a nossa análise. Muito bem, vamos importar então, eu venho aqui, ó, nessa setinha, ou em cima de Set a Data Source Now. Clico com o botão esquerdo. Ele abre essa janela de importação. E aí aqui funciona da seguinte forma. Na primeira opção, Recent Data Sources, se eu clicar aqui, eu vou conseguir encontrar planilhas ou bancos de dados que eu já abri em um outro momento. Ele fica um histórico aqui. Então seria como se fosse um atalho para eu abrir um banco de dados que eu já trabalhei. Como esse banco de dados eu não abri aqui ainda, eu venho aqui, Database Type,
e eu tenho várias opções. Essa primeira opção aqui, ó, AppInfo7 Project, você escolheria se tivesse criado um questionário dentro do AppInfo e já digitado as informações lá. Aí você não teria essa informação numa planilha do Excel, a informação já estaria dentro do AppInfo e aí você usaria essa opção. Mas o que nós temos é uma planilha nesse formato que eu mencionei para vocês, Microsoft Excel 97/2003, XLS. Ele importa a versão mais recente também, XLSX. Mas aqui eu já te dou uma dica. XLSX, alguns computadores conseguem fazer a importação e outros dão erro. Nos que dão erro, precisa instalar um plugin para funcionar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para baixar o plugin para fazer a importação do XLSX, mas desde já eu recomendo: evite problema, evite dor de cabeça, salve sua planilha no formato XLS e não tem erro. Clico aqui então, selecionei o formato, agora eu venho aqui em Browse. Ele abre essa outra janelinha aqui. Nessa janelinha já aparece um checkbox aqui, ó, com a informação marcada aqui, ó. Essa informação aqui ele está dizendo o seguinte: a primeira linha contém informação do cabeçalho, ou seja, essa primeira linha tem o nome das variáveis. Porque num banco de dados, como nós vimos lá na nossa planilha do Excel, a primeira linha não é um indivíduo, a primeira linha, a linha número 1, não é o paciente 1. O paciente 1 começa na linha 2, porque na linha 1 eu tenho os nomes de cada uma das variáveis. Se eu desmarcar essa opção, ele vai entender que a primeira linha é um indivíduo. E isso não está correto, por isso que já vem marcado aqui. Então você deixa marcado esse checkbox do jeito que ele aparece. Clica em Browse novamente. E aí nós vamos lá para achar o nosso banco de dados, ok? Então eu venho aqui, banco de dados, e eu encontrei, tá ele aqui, ó. Se eu selecionei o formato XLS, aqui nessa pasta eu tenho outros bancos de dados em outros formatos. Você pode perceber que ele só vai visualizar o formato que você selecionou ali atrás, ok? Então eu clico em abrir, ele traz aqui a linha, a extensão para mim, clico em OK. Essa parte aqui, ó, Data Source Explorer, habilita, ela fica em branco, ela estava cinza. O botão OK não está habilitado, porque primeiro eu preciso selecionar de qual planilha de dentro daquela pasta de trabalho eu vou exportar os dados. Então eu clico aqui, habilito OK. Detalhe importante aqui, viu? Se você tiver uma planilha do Excel, isso é muito comum para quem está fazendo pesquisa e está começando, o software Excel ele é o pacote estatístico mais popular do mundo, né? Então, geralmente, nós temos um banco de dados numa planilha, aí criamos uma outra planilha e geramos gráficos, tabelas, e às vezes acontece da gente ter 10 planilhas, sendo uma delas o banco de dados e as demais algumas análises prévias que a gente fez. Se você tiver 10 planilhas, vai aparecer as 10 planilhas listadas aqui, uma embaixo da outra. Então você tem que tomar cuidado para selecionar aquela planilha que seja o banco de dados, ok? Então clico em OK. Se der certo a importação, você vai observar, primeiro, canto direito superior, aqui em Data Source, o nome do banco de dados, que é o nome do arquivo, o nome da planilha e o total de registros. Então esse banco de dados tem 27.751 indivíduos, ou 27.751 hospitalizações. Ok? Isso aqui é a importação no Visual Dashboard. Aqui foi finalizado com sucesso. Muito bem. Agora, vamos aprender a fazer a importação lá no modo Classic. O modo Classic, como o próprio nome sugere, ele já tem mais aparência de pacote estatístico. Dá uma olhadinha aí, ó. Olha a cara dele, ó. É mais cara de pacote estatístico mesmo. Muito bem, aqui como é que eu faço a importação? Não tem muito mistério. Eu venho aqui, ó, em Read, e ele vai abrir aquela mesma janelinha que você já aprendeu ali agora há pouco. E os passos são os mesmos. Eu venho aqui, XLSX, Browse, Browse novamente. Vou até onde está o meu banco de dados
clico em OK, habilita a seleção da planilha, clique em OK novamente, e aqui a mensagem de importação feita com sucesso, ela vem aqui em cima. Ó. Então eu tenho aqui AppInfo, qual é a fonte de dados atual? Ele te dá a extensão, a pasta onde está salva, o nome do arquivo e a planilha, e aqui também te dá o seu N, a sua amostra, ó. Contagem de registros. Esse modo classe que a gente vai explicar e vamos em outros tutoriais fazer análise de dados, tanto nele quanto lá no Visual Dashboard. Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.